Bem, eu inicio esse vídeo para falar com você, representante, para falar com você, lojista, que atua no mercado do varejo, em especial da construção civil. Quero traçar juntamente com você aqui um panorama, a realidade daquilo que nós estamos vivenciando no nosso mercado e dar aqui algumas dicas de como nós podemos passar por esse momento. Eu quero que você fique comigo aqui nesses próximos minutos para que nós possamos abordar um assunto que é extremamente relevante para você e para o seu futuro. Eu gostaria de falar sobre 4 pontos. O primeiro deles, o panorama do mercado. O segundo, qual o impacto da realidade do mercado para o nosso dia a dia de trabalho. Quero falar também sobre as mudanças que são perceptíveis já nesse momento. E também falar sobre como nós devemos agir enquanto estivermos vivendo diante da realidade desafiadora que estamos vivendo no mercado da construção civil. Então vamos para o primeiro ponto, panorama de mercado. Nós estamos vivendo aqui um momento extremamente complicado, delicado. Para falar um pouco sobre a economia global, há alguns indicadores que geram preocupação. Por exemplo, nós temos aí um cenário de guerras que deixa o mercado mais volátil, assim como nós temos também uma ação comercial protecionista dos Estados Unidos. E isso mexe com a economia global. Olhando aqui um pouco para o Brasil, a gente tem um cenário de inflação acima da meta pré-estabelecida, a gente tem uma taxa de juros elevadíssima, a maior taxa de juros dos últimos 19 anos, e isso significa uma restrição ao crédito, afetando diretamente o segmento da construção civil, que depende de crédito para se alavancar. Mas o que acontece lá fora e o que acontece no Brasil como um todo, isso afeta diretamente o nosso mercado e a nossa realidade. É por isso que eu traço aqui no segundo ponto o impacto dessas realidades para o nosso mercado. A baixa oferta de crédito, por conta inclusive da alta taxa de juros, ela encarece o custo do dinheiro e limita o acesso ao consumidor. E o mercado da construção civil ele é estimulado por financiamentos bancários. Sem financiamento, uma faixa da população não investe em imóveis, não consegue comprar o seu imóvel. Com a redução na procura por imóveis, pequenos construtores deixam de investir nesse segmento. O camarada que construía uma casa, 2 casas, 3 casas ao ano para vender, ele sai do mercado. Porque o alto custo para produzir um imóvel, assim como o alto custo para financiá-lo, inibem a venda. E, naturalmente, o tempo em que ele constrói demora para vender, o custo da construção e os demais custos vão consumindo totalmente a sua margem, tornando esse investimento inviável. Como a taxa dos investimentos em poupança e também em outros títulos, ela está alta, ela está remunerando bem, então uma parte desses investidores de imóveis migraram os seus investimentos e estão investindo em ações, estão investindo em fundos, esvaziando uma parcela do nosso mercado. Pouco crédito, baixa demanda, diminui o movimento nas lojas e o humor do lojista, o humor do mercado, fica completamente negativo. E isso significa freio nas compras ou diminuição nas suas vendas, principalmente para você que é representante comercial. A indústria, por outro lado, está estocada. E esse alto estoque provoca aí uma interrupção na produção, que é extremamente caro para a indústria. Então a indústria faz de tudo para que não interrompa a sua cadeia produtiva. E com os altos estoques das indústrias, a indústria acaba promovendo ações, situações, preços para poder girar os seus produtos, bagunçando um pouco o mercado. Então você acaba tendo ofertas de produtos com preços menores no varejo. O lojista, na dúvida, será que eu compro hoje? Será que eu deixo para comprar amanhã? Será que o preço não vai diminuir mais amanhã? Então esse mercado de dúvidas, de mau humor, de incertezas, é extremamente preocupante. Então, isso impacta diretamente a nossa realidade de trabalho, a forma como nós reagimos e como nós lidamos aí com o futuro. Então, você vai visitar o seu cliente e você percebe isso claramente quando o cliente diz, não estou comprando nada.
Os estoques estão acumulados nas indústrias e as lojas não estão dispostas a estocar. Então essa é uma realidade. Que mudanças são perceptíveis já nesse momento, além dessas que eu já citei? É perceptível uma desaceleração nas vendas. É claro que a gente ainda continua tendo movimento, porque o mercado da construção civil é um mercado robusto, que ele tem o seu giro natural. Há um movimento também de disputa muito acirrada por orçamentos no mercado. Essa é uma outra realidade totalmente perceptível. Se você visita a loja, se você está no mercado varejista, você vai encontrar essa realidade. Também há, paralelamente a esta situação mercadológica, uma mudança comportamental do consumidor, que está desafiando hoje os lojistas e as suas estratégias, né? Nós temos hoje um consumidor que tem acesso a informações instantâneas, está na mão dele, no celular, no WhatsApp. Ele consulta preços não somente restrito à praça onde ele está atuando, mas ele consulta preços em todos os mercados, em todas as cidades, em todos os estados, e ele quer pagar o menor preço. Então essa mudança de postura do consumidor também tem gerado aí um desafio estratégico para o marketing, para as instruções de fechamento de venda dos lojistas no seu dia a dia. Temos também essas vendas mais disputadas, gerando margens menores. Os maiores orçamentos, num mercado, de certa forma, recessivo, disputado, acirrado, os grandes orçamentos não estão nas mãos de um só. Eles estão sendo disputados. Há uma guerra mercadológica. Não tem orçamentos sobrando. São poucos bons orçamentos que passam a ser disputados por mais lojistas, por mais pessoas interessadas, diminuindo aí, acirrando a disputa por margens, diminuindo os ganhos e acendendo um alerta. Na verdade, nós precisamos da venda para ter resultado, mas nós não sobrevivemos sem resultado. Não é a venda que faz a sobrevivência da empresa, são os resultados. E por isso aí um alerta de atenção, se você é lojista, está vivenciando esse cenário, é claro que existe uma análise do fluxo de caixa, da necessidade de caixa presente, da necessidade da venda, da necessidade de giro, mas tudo isso tem que ser feito com muita consciência para não ser levado a fazer vendas atrás de vendas que não trazem resultado. A melhora desse mercado aqui, a curto prazo, não há previsão disso. Para que o nosso mercado se alavanque, é necessário que nós tenhamos um cenário econômico nacional que favoreça, com taxas de juros menores, com uma inflação menor, para que possa haver novamente uma alavancagem de crédito no segmento da construção civil. Estamos todos aguardando este momento. Para finalizar, como nós devemos agir num momento como esse? Então vão ficar aqui algumas dicas, são minhas humildes dicas baseadas na minha visão de mercado. Primeiro, que é fundamental separar percepção de realidade. Dia após dia, nós nos deparamos com pessoas, lojistas, vendedores, consumidores, que por vezes estão negativados por esse humor do mercado. Às vezes desesperados porque não tiveram um bom mês, não fecharam um bom resultado no mês que se passou e ansiosos por conta de como será o mês que virá. Nós que trabalhamos com vendas sabemos que nós vivemos dia após dia em busca da realidade daquele dia. E isso gera realmente ansiedade, gera uma percepção da necessidade de ter as coisas resolvidas, ou pelo menos ter o controle delas. E nesse momento que nós estamos vivendo, cada vez mais nós estamos tendo menos controle. Então, quanto maior, aí fica uma dica. Quando você for fazer uma análise comparativa entre a realidade que você realizou no ano anterior e a realidade que você está realizando neste ano, quanto maior for o período comparativo, melhor é. Nós estamos passando por oscilações que ficam difíceis dos maiores especialistas nos dizer o porquê que neste mês até teve um bom resultado, ou nesse outro mês foram somente 2 dias, 5 dias, 2 semanas de movimento e as outras 2 semanas não teve movimento nenhum. Como explicar esse fluxo de consumidores e de vendas nas lojas? Então, a sugestão aqui, a dica é, faça uma análise. Se você fazia uma análise mensal de comparativo de resultados, estenda essa análise para uma análise trimestral. Amplie um pouco o range, a escala de análise, para que você possa ter um pouquinho mais de tranquilidade e de equilíbrio na análise. Um outro ponto, cautela nas decisões estratégicas e nos investimentos. Você estava aí pensando em várias
Ações, é claro que há um pensamento, uma linha de trabalho em que o melhor momento para se fazer investimentos e melhorias é nesse momento em que o mercado está instável. Se você tem capital para isso, faça os seus investimentos, melhore a sua loja. Se você é representante, invista. Se você tem capital para isso, invista na sua estrutura de retaguarda, no teu trabalho, para que você possa aí, usufruir deste investimento ali quando o mercado voltar, retomar, vamos dizer assim, né? Mas cautela nas decisões estratégicas. Se você é lojista, certamente você tem muitas ofertas, muitas propostas, e elas aparentam ser sempre sedutoras. Tudo o que é novo parece ser melhor do que aquilo que a gente já tem em mãos. Cuidado com essas mudanças estratégicas. Cuidado com essas novas alternativas. Nem sempre, ou pelo que eu vejo, na maioria das vezes, uma mudança estratégica, seja uma mudança de fornecedor, seja a inserção de um novo fornecedor, isso nem sempre é uma solução. Ou melhor, na maioria das vezes, você vai gerar um custo, vai gerar uma despesa emocional maior, porque você vai dividir a fatia do bolo com mais alguém, vai diminuir a tua representatividade com os fornecedores que estiveram com você até hoje, e isso pode ser um problema futuro. Faça uma análise mais aprofundada nos seus custos, e aí eu falo também diretamente com os representantes comerciais. E aí entra os custos logísticos. Você está o tempo todo na estrada, cuide dos seus custos logísticos. Isso não significa deixar de visitar os seus clientes, que neste momento é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer, ter a sua presença nas lojas. Mas avalie bem os seus custos, analise qual que é o hotel que você vai ficar, se é que você fica fora da sua residência, da sua base, qual que é o caminho que você vai fazer, ligue antes para os seus clientes, agende antecipadamente, cuide da sua logística, cuide dos seus custos, cuidado com investimentos extras. Outra dica: é importante nesse momento de mercado instável você ser ágil, você representante, você vendedor, ser ágil nas suas respostas, no seu atendimento. Isso pode fazer uma diferença entre uma venda e outra. As vendas estão mais escassas, cada oportunidade de venda precisa ser aproveitada. Então seja ágil no atendimento. Esse é o momento de dar suporte ao seu cliente. Você precisa ter a capacidade de separar o estresse e a ansiedade gerada pelo mercado da real necessidade do teu cliente. Você precisa também demonstrar sobriedade diante das dúvidas e das percepções do cliente em relação ao mercado. O cliente às vezes está assustado, está cheio de preocupações. Mantenha sobriedade. Afinal de contas, o nosso mercado ele é cíclico. Ele está num período de baixa, mas assim que a economia equalizar, o mercado retoma. Então, tenha um plano de ações para você não perder espaço, principalmente você, representante. Tenha um plano de ações para você não perder espaço na loja, no cliente que você atende. Porque certamente o teu concorrente tem um plano de ações para ganhar espaço aonde você está vendendo. Então, cuide desses detalhes. Aqui cabe, obviamente, um conhecimento. Você precisa ter o conhecimento, como eu ensino no curso Eu Representante, conhecimento de mercado, conhecimento do produto, conhecimento da concorrência. Se você fizer essa análise, seguir essas dicas, certamente uma boa parte do caminho você vai andar com mais leveza. Eu espero ter contribuído com você, passando essas informações e esse panorama de mercado. E fique ligado, eventualmente tem mais vídeos aqui para falar um pouco sobre o mercado, sobre vendas e sobre representação comercial. Um abraço.